Café com Prosa, com Rafael Dutra. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Pela Rádio Jornal 88.7 FM. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com você até às 6 horas da tarde. E aqui comigo, sempre ele operando a máquina de som, é o Adilson, que não é o Matos, é o Adilson Garcia, que você conhece ele, ouvinte da rádio, com aquela voz toda doce. Tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Tudo jóia contigo? Tô tudo bem, Adilson Garcia. E também aqui conosco o Paulo, que também já tá dando uma olhada aqui, que futuramente parece-me que vai controlar aqui os amparatos aqui do Adilson. Opa, tudo bom, amigo? Bom. Pessoal, você pode acompanhar o programa Café com Prosa pelo YouTube do Rafael Dutra e também pelo Spotify. E no decorrer da semana, Café com Prosa lá no Instagram, você acompanha os recortes também e no meu Instagram. E é um prazer, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal o nosso amigo que veio lá de São José do Rio Preto, o William Marqueto. William, para os ouvintes da rádio, quem que é o William? Bom, o William é um bacharel em quiropraxia, né, que se graduou em 2013 e veio de São Paulo, de Malicuia para São José do Rio Preto, arriscar na profissão. Então a quiropraxia ela está crescendo cada vez mais e se distribuindo cada vez mais no país também. A gente exige cada vez mais profissionais para atender a população brasileira. Mas por que São José do Rio Preto? O que aconteceu? Você se formou e aí você olhou no mapa do estado de São Paulo e falou, vou para essa cidade quente aqui, que é próximo de Barretos, e veio? Eu não contava com calor. Na verdade, a minha família é daqui da região. Né? Da onde é a sua família? Meu pai é de Borboleta, hoje de Badibacite, e minha mãe é de Mendonça. Então, desde a minha infância, eu passava a infância ali, brincando. E aí, quando eu estava na época da faculdade, via passar férias, eu me perguntava por que não tinha um quiropraxista na região. E a área da saúde tão forte, né? Só que, infelizmente, não contava com calor. Ai. E também estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Jornal 88.7 FM, Mário Seabra. O Mário é de Barretos, família de Barretos. Quem é o Mário? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os Que ouvintes. isso, voz de radialista, hein, Adilson? Que é isso? Já chegou com boa tarde que eu acho que, olha, meu pai futuramente vai fazer os spots aqui da rádio, hein? O meu pai foi radialista aqui na Rádio Jornal há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Meu pai tinha um programa aqui que chamava Show da Noite. Que legal. E trabalhou aqui O nome do seu pai? Mário Seabra. Mário Seabra. Então você é o Mário Seabra, filho ou júnior? Eu sou neto. Neto. Meu pai é júnior. Que legal. Eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, já estou aqui em Barretos há 29 anos. Tive comércio, e depois de muito rodar e tentar várias coisas, né, como profissão, eu acabei parando na podologia. Fui aluno da primeira turma do técnico de podologia aqui do Senac Barretos. Ao mesmo tempo eu trabalhava no Hospital de Câncer, daqui, no Hospital do Amor. E aí, quando eu saí do hospital, me sobrou tempo, né, e oportunidade para eu fazer faculdade. Eu fui para São Paulo também fazer faculdade. Então eu ficava segundas e terças me graduando. Eu fiz na Embi Morumbi, em São Paulo. Lá tinha quiropraxia também. Sim, não sei onde se eu me graduei lá. Você formou lá? Exatamente. Então nós compartilhamos os mesmos laboratórios. Né? Que legal, que legal. E aí eu fiz a minha graduação lá, vim pra cá, quer dizer, continuei trabalhando aqui, porque eu já morava aqui, né?
E depois eu fui fazer especialização e etc e tal, e a profissão foi seguindo. Dei aula em São José do Rio Preto, na Unirp lá, há muitos anos. Legal. E agora não, agora eu parei, já dei aula no Senac também, agora eu estou só com os meus atendimentos aqui em Barretos e região. Olha, para os ouvintes da nossa rádio que não entende o que o podólogo faz, o que é a podologia, vamos começar no beabá, depois você também fala da sua profissão aí. É legal a gente explicar para aqueles que não conhecem e aqueles que conhecem também se inteirar um pouco mais também. Como é que funciona isso, qual que é os benefícios, por que tem que fazer, por que não tem que fazer e por que você escolheu essa área. Eu acho que tem que começar por aí. É engraçado, né? Eu tive comércio e aí meus negócios não foram bem, eu vendi minhas lojas e eu me vi com 30 e poucos anos de idade sem profissão. Porque comerciante não é profissão, é estado. Você está comerciante. Quando você não tem o comércio, você não tem profissão. E eu fui procurar uma profissão. E eu fiz curso de cabeleireiro, inclusive. Só que aí não segui, né? Não dei continuidade. E uma pessoa que já faleceu, que foi muito importante na minha vida, um dia falou, cunhado, por que você não faz podologia? E eu falei assim, que diabo é podologia? Quer dizer, há um pouco mais de 20 anos eu não sabia o que era podologia também. E aí sim, fui procurar o que era podologia atrás dos cursos. Quando eu comecei isso, eu nunca estudei nada na área da saúde. Eu trabalhei na Bolsa de Valores em São Paulo, eu fiz faculdade de Direito, só que eu nunca fiz nada na área da saúde. Então eu não sabia se eu ia me adaptar com isso ou não. E aí conheci a área da saúde e entendi que a gente consegue tratar das pessoas e é muito importante isso. E foi aí que eu me apaixonei na profissão. E aí fui evoluindo, né? A profissão hoje, a podologia é muito mais do que se imagina. Muita gente pensa que podólogo é cortador de unha. Antigamente eram calistas pedicuro, né? Então o cara raspava os calos e cortava as unhas. A podologia evoluiu. A podologia não é mais só isso. A podologia hoje trata o ser humano de maneira holística. Então a gente examina o corpo todo. Hoje eu faço parte da diretoria. Eu fui fundador da Sociedade Brasileira de Podólogos, um dos diretores da sociedade. Hoje eu sou diretor da Associação Brasileira de Podólogos. E a gente luta pela regulamentação da profissão já há alguns anos. E está saindo aí, o deputado André do Prado aqui na Alesp, aqui em São Paulo, está ajudando muito a gente. Inclusive, a profissão já é regulamentada no estado de São Paulo. Nós temos 2 estados no Brasil que já regulamentaram a profissão. Legal. E São Paulo já é regulamentado e mais um outro estado. Agora vocês estão lutando para ter... Para os outros estados, para os demais estados, né? E pela União Exatamente. O objetivo é esse, né? Tá parado no Congresso lá, é uma briga muito grande, porque existem vários segmentos que não querem, né? Digamos assim, abrir mão de certos nichos, né? Eu não sei se a quiropraxia passa por essa situação, mas a podologia vem enfrentando isso aí. Nós estamos aí há mais de 20 anos lutando contra isso. Eu sou podólogo há 18, mas a lei já tramita no Congresso há muitos anos. Já voltou, passou por comissões, teve alterações de projetos, volta, vem, volta. Você sabe como é que funciona isso? E agora nós estamos a um pequeno passo para conseguir regulamentar a profissão. E o que é a podologia hoje? A podologia hoje, como eu falei, trata o ser humano de maneira holística. E a gente tem hoje um foco de atuar em equipe multidisciplinar. Estamos colocando no SUS, já temos alguns municípios que já têm a podologia tratando no SUS. Por quê? Porque de maneira preventiva, o podólogo é um especialista que ele está com o pé do paciente na mão. E um paciente portador de diabetes, por exemplo, ele necessita que alguém esteja ali observando alterações cutâneas, alterações de estruturas ósseas e tudo mais. Então o papel do podólogo hoje, dentro da área da saúde, é extremamente importante. E o Adilson tem uma pergunta. Isso é só no pé ou na mão também? Vocês olham a mão também? Não, como é que funciona? Tem a parte da mão. O Adilson perguntou no começo do... Tem a parte da mão, né, que são os como é que chama, amor? Quirodatilogistas. Que esse cuida mais da parte da mão. Exatamente, ele especializou nessa parte da mão. Não atuo, não é a minha área de atuação. Porém, às vezes chegam alguns pacientes lá com uma unha da mão encravada e a gente trata também. Legal. A gente faz esse tipo de procedimento. Basicamente é o mesmo procedimento do pé, porém com estruturas de tecidos mais finos, né? Porque não recebem a carga que recebe um pé. Então, anatomicamente, a pele é um pouco mais fina. Então, temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Legal.
A sua esposa está acompanhando aqui na redação. Vamos dar um abraço para ela, qual que é o nome dela? Sim, a Arislaine, a minha namorada, podóloga também, também é graduada, está agora terminando uma especialização de biomecânica. Legal. Uma especialização que eu já tenho, né? Que a gente atua com avaliação postural e confecção de palmilhas. Inclusive, o William futuramente vai ser um parceiro lá em São José do Rio Preto, porque as duas profissões se encaixam, se elas complementam. Por isso que eu falo, nós hoje estamos entrando no contexto de trabalhar em equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, eu preciso do enfermeiro atuando junto para tratar a questão de curativos. Eu sendo podólogo, eu trabalho a parte postural e confecciono palmilhas para tirar atrito daquele ponto. Um quiropraxista, vamos supor, o paciente tem uma alteração de quadril, uma rotação de quadril, alguma coisa assim. A palmilha, ela vai manter mecanicamente ele na postura. Porém, se eu não tiver uma parceria de alguém que coloque essa estrutura no lugar, para a palmilha manter ela no lugar e não voltar a rodar, digamos assim, e o paciente voltar a sentir dores, a gente precisa ter uma parceria com alguém. Eu atendo muito em Catanduva e lá eu tenho um parceiro que eu sempre encaminho. Quando eu começo a analisar, que eu vejo durante o processo de avaliação postural, que existe uma alteração ali que precisa de um procedimento, de um quiro, eu já encaminho para a gente poder fazer junto esse trabalho. Legal. Vamos rodar aqui agora para o William. William, o microfone é aberto para você explicar por que você foi para essa área, como é que funciona, como é que não funciona, o que cuida, o que não cuida. Até hoje eu não sei explicar como é que eu caí nessa profissão, acho que foi meio de balão. Mas, resumidamente, meus pais são da área da saúde, então eu sempre tive interesse pela área da saúde. E eu não me encontrava em nenhum curso, até que, através de uma revista chamada Guia do Estudante, onde tem todos os cursos de graduação, uma colega do colégio mesmo, ela, olha, dá uma olhada nesse curso, eu acho que ele é bem a tua cara. E aí, chegando em casa, pesquisando na internet, falei, pai, eu quero fazer esse curso. Ele um pouco meio que me desencorajou, falou, você vai passar fome, você é cursinho meia boca. Hoje ele é meu primeiro paciente e foi o número 1. Então, assim, ele fez a matrícula na faculdade. Até o primeiro ano, sinceramente, eu não sabia o que eu estava fazendo na faculdade. E a gente vai se descobrindo. A quiropraxia, a gente tem um pensamento que, na verdade, a profissão te escolhe. Muitas vezes você não sabe que você está fazendo aquela profissão, mas é porque você tem o dom, tem a vocação para aquela função. Então, às vezes a pessoa se preocupa mais com a parte financeira, mas isso é consequência. É consequência do bom trabalho, uma boa divulgação, indicação de pessoas também. Então a quiropraxia, ela vem para agregar. Assim como o Mário disse, na verdade, se complementam. Na própria faculdade eu tive experiência com o pessoal da podologia. Então alterações mecanoposturais, muitas vezes é necessário palmilha, porque senão aquele paciente sempre vai estar retornando, a gente vai estar corrigindo e acaba não tendo uma certa manutenção, porque não tem o fator principal de correção, que muitas vezes é uma órtese, né? Eu vejo que na quiropraxia, quando você estrala, né? Poucos que tem essa habilidade e faz, né? Porque tem muitos que tem medo, né? É muita técnica, como que é para chegar nesse nível, como é que funciona? Basicamente é técnica. As pessoas acham que é questão de força, mas é técnica. Na faculdade a gente aprende desde o primeiro semestre, né? Então são divididos em módulos e a gente vai praticando. E a gente tem provas, tanto para entrar no estágio, quanto para sair também do estágio. Então é uma profissão que ela exige uma formação específica mesmo, com certo rigor. Então a gente pratica, se a gente não tiver habilidade, não for aprovado nessas disciplinas, a gente não pode seguir para o treinamento, que é a parte do estágio mesmo. E a questão do estalo, na verdade, hoje, através das redes sociais, a gente assimila muito a quiropraxia a questão do estalo. Mas o objetivo não é o estalo, é alinhar a coluna para que o sistema nervoso volte a funcionar no seu potencial máximo. Então as pessoas associam quiropraxia à dor, mas na verdade a quiropraxia é indicada para várias condições e até mesmo para prevenção. Pessoas que têm um estilo de vida mais saudável buscam a quiropraxia justamente para ter qualidade de vida. É um curso de 5 anos, né? De 5 anos. É uma faculdade de 5 anos, amigos. Os caras estudam muito, né? E a gente está no mesmo processo da podologia, no processo de regulamentação da profissão. Em mais de 120 países a profissão ela já é reconhecida e no Brasil a gente ainda tramita nesse projeto de regulamentação. Inclusive, algumas semanas a gente teve a assembleia na Lesp também, com apoio de alguns políticos lá, para justamente tentar acelerar o processo de regulamentação. Os benefícios básicos, assim, da quiro? De modo geral, saúde plena. Na verdade, a quiropraxia, a gente não promete nada, porque cada organismo funciona de uma forma diferente.
Mas a gente tem relatos de pacientes que melhoram de dor de cabeça, qualidade do sono, às vezes a pessoa tem dificuldade para dormir, problemas como ciática, problema de deambulação, de caminhar, problemas respiratórios, em caso de crianças, alergias. Então a quiropraxia, na verdade, ela é uma forma que a gente tem, na verdade, de potencializar a capacidade do corpo. Então, muitas vezes a gente está tentando resolver um ponto específico, um quadro inflamatório, mas acaba promovendo muito mais do que aquilo. Né? Para quem está nos ouvindo agora, tanto a quiro quanto a podologia, quantas sessões é necessário? Ou depende do diagnóstico de cada caso? Ou ele tem que chegar num patamar que ele vai zerar e continuar a cada um mês, a cada 2 meses? Como é que funciona isso? Porque, um exemplo, às vezes você vai lá no cabeleireiro, você senta lá e corta seu cabelo, resolveu ali, quando crescer de novo você volta. Você tá com uma dor, você toma um remédio, dependendo. Então, fazendo uma analogia assim, como é que funciona? Na verdade, na quiropraxia a gente separa sessões de tratamento e sessões de manutenção. Claro que a frequência e o número de sessões varia de caso a caso. Inicialmente, um protocolo básico seria sessões semanais, quinzenais e até mesmo mensais. Mas esse protocolo é para quem está num estado de doente, assim, ou não? É por isso que a gente faz sempre a avaliação na primeira consulta, até se necessário a gente solicita exames. Então, por exemplo, um paciente que vem com uma queixa de cervicalgia, que é uma dor no pescoço. Pode ser que sessões semanais já tenha resolvido o problema dele, ele vai fazer sessões de manutenção. E às vezes um paciente está com uma ciática, que está com uma certa postura antálgica, né, que está torto, desalinhado, digamos assim, às vezes são necessárias mais sessões durante esse período, e a partir do momento que ele começa a ter uma estabilização, a gente começa a fazer a manutenção que é mais esporádica. E aí essa manutenção é pro resto da vida? Sim. A quiropraxia tem um grande problema que ela vicia. A pessoa ela começa a praticar quiropraxia e ela quer fazer o resto da vida. E isso é bom, na verdade, porque a nossa cultura é muito imediatista. A gente só busca resolver a causa do problema quando já está com o problema. Então a quiropraxia ela entra até mesmo antes como profilaxia, uma prevenção aos problemas de saúde. Né? Legal. É interessante isso que ele está falando, né? Porque a podologia também passa por isso. Sim. As pessoas acham que é ir lá, faz uma sessão, resolve e acabou. Só que ela é viciante também, né? Então as pessoas acabam querendo voltar. Vai passando 3 semanas, quando está chegando perto da 4ª semana, a pessoa já começa a lembrar. Fala, olha, e a minha secretária confirma todos os pacientes um dia antes. Então o paciente, quando ele senta na cadeira, ele fala assim, você sabe que essa noite, depois que a Laura me ligou, meu dedo começou a doer. O negócio é tão psicológico que a pessoa já fica bitolada, né? Ela começa a dar atenção para aquela estrutura do pé, do corpo, que basicamente a gente esquece, né? Porque ninguém lembra do pé, né? Se a gente falar para os ouvintes assim, preste atenção no seu pé agora, vai todo mundo prestar atenção no pé, mas no dia a dia você não para prestar atenção no pé. E ele sustenta o nosso corpo, né? Sim. E ele fica responsável ali. Quando a gente levanta, ele é o primeiro que vai pro chão. Você trabalha o dia inteiro. Quando você deita, ele é o último que sai do chão. E a gente não dá a menor atenção. E assim, eu falo muito sobre uma ciência chamada calciologia, que é o estudo dos calçados. A anatomia dos calçados interagindo com a anatomia do pé. Então a gente fala muito sobre isso. E as pessoas não prestam atenção nisso, não prestam. E eu falo muito para os podólogos, inclusive esse recado vai para os podólogos. Tem que parar de prestar atenção no pé fora do calçado e começar a pensar no pé dentro do calçado. Porque porque as lesões que acontecem no pé, elas acontecem dentro do calçado na sua grande maioria. Né? Aí a pessoa fala assim, mas é a pessoa que não usa calçado fechado, só usa chinelo. Certo. Tá bom. Então aí existe uma lei, a terceira lei de Newton, que fala de ação e reação. Toda vez que você joga uma energia contra o solo, essa energia vai ser devolvida para o seu corpo na mesma intensidade. Entendeu? Então, mesmo que a pessoa não use calçado fechado, ela vai acabar tendo lesões caso ela não ande de forma adequada. Ela tem que estar ali simétrica, né? Ela tem que... os passos, as estruturas ósseas foram criadas para aguentar peso. Então, se eu piso com o calcâneo, beleza. Se eu piso com os metatarsos, é errado. Então, tudo isso a gente analisa. Ponta dos pés. Exatamente, é isso aí. Isso, é piso nas pontas do pé. É complicado. E eu vou te fazer uma pergunta, e depois você me responde. Quando você faz um agachamento, você consegue agachar com o calcanhar no chão? Depois você experimenta isso em casa. Você pode estar com encurtamento de membro posterior. Aí você vai precisar doer. Sim. E é uma informação importante, porque muitos pacientes perguntam, mas qual a origem dos problemas de coluna? A maioria são ascendentes, começam na pisada.
E muitas vezes as pessoas não se preocupam, compram um calçado mais bonito ou mais barato e não se preocupam às vezes de olhar lá nas informações se é para pisada neutra, pisada pronada. Eu gosto de correr, né? Faço algumas atividades físicas e tava fazendo pilates. E tava correndo, doendo. Aí conversei com a minha professora de pilates, ela falou assim, ó, troca o calçado. Aí eu troquei o calçado, melhorou. E agora, nesse período da FSP, a gente fica tanto trabalhando quanto se divertindo, de forma intensa, e com dor nos pés. Aí uma colega minha falou assim, ó, faz uma bacia com água e coloca um pouco de bicarbonato. Água quente ou fria? Água quente. Então, aí nós temos um pequeno problema, né? Mas Não, aí eu peguei e fiz isso, né? Eu sei que eu chegava mesmo de madrugada, ia lá e tal, fazia, depois põe o pezinho pra cima, assim, pra tentar aliviar a dor, e foi. Aí uma outra falou assim, não, mas o bom também é jogar sal grosso. Aí eu falei, cara, Depois a será receita. que Pelo menos ficou temperado, né? Pelo menos ficou temperado. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem muito caso de gente que chega até com queimadura, inclusive, por causa dessa história de colocar o pé em água quente. A água quente ela vai promover uma vasodilatação. Na hora, ela causa uma falsa sensação boa, agradável. De relaxamento. Né? Pois é. Só que depois, como você provocou uma vasodilatação, você vai começar a sentir uma sensação de latejamento. Por quê? Porque o vaso abriu de calibre e quando o coração bombeia, você vai perceber o sangue passando naquela região. Então fica aquela sensação de latejamento. No momento, ela causa essa falsa sensação de conforto. Por quê? Porque a água quente é gostosa, só que ela promove esse inchaço, esse edema da estrutura. Entendeu? Então, posteriormente, você pode ter um problema mais sério. Então, o que a gente recomenda? Quer fazer? Faz, mas faz com uma água mais fria, entendeu? Que é mais interessante. Gelada não. A gelada é que a gente não aguenta, pode ter o risco de você machucar, né? De você queimar a pele, né? Se você vê um jogador de futebol, quando ele leva uma pancada, ele sai do jogo, os caras já põem direto uma bolsa de gelo ali. Só que não põe direto na pele, né? Às vezes até ali na hora, no calor do jogo, põe, mas depois se ele vai fazer compressa, com gelo, com bolsa de gelo, eles passam um pano, uma proteção para o tecido, para o gelo não ficar direto para a pele, senão ele vai queimar a pele. Tanto o frio como o quente excessivo vão causar lesões cutâneas. Tem que tomar cuidado com isso também. E o que é o mais recomendado? O mais recomendado é procurar um profissional que possa te orientar de uma forma adequada. A questão da pisada, hoje, a minha especialização é com relação à avaliação postural e confecção de palmilha. Faço toda a parte de podoprofilaxia, faço tudo isso. Quando você fala confecção de palmilha, você tem um parceiro que confecciona... Eu mesmo faço. Que legal. Eu mesmo faço. Eu faço tudo, desde o começo, desde a avaliação inicial. Eu tenho um equipamento chamado baropodômetro, você deve conhecer. Sim. É uma plataforma digital. Aí essa palmilha, ela se encaixa em qualquer tipo de calçado. Qualquer calçado que saia a palmilha original. Eu preciso retirar a palmilha original para colocar a órtese do lugar. Entendeu? Porque aí ela vai corrigir. Se você está muito anteriorizado, ela ajuda a neutralizar. Se você está posteriorizado, ela também ajuda a neutralizar. O objetivo da palmilha Tô vendo que eu vou sair desse programa com 2 consultas já agendadas, já, viu, Pode Paulo? marcar já. Eu saí com 2 consultas agendadas aqui. O objetivo da palmilha é trazer para o neutro. Certo? Sempre para o neutro. Se ele supina, a gente traz para o neutro. Se ele prona, a gente traz para o neutro. Só que são observados vários outros fatores. A avaliação postural, ela tende a identificar a causa, tá? A palmilha não vai resolver todos os problemas, mas a gente vai identificar a causa dos problemas. Eu tô imaginando você no shopping na hora do almoço, aquele movimento, você deve ficar observando todo mundo. Aquele tá com aquele problema, aquele tá daquele jeito, aquele tinha que ir lá me visitar, então, aquele ali tá com urgente. A minha namorada fica assim, a gente ia ficar rico aqui. Porque ela faz avaliação postural também, então a gente... Tudo. Bom, eu tenho fama de viciar as minhas alunas em avaliação postural. Então, quer dizer, a gente fica observando as pessoas andando, ó, aquele tá claudicando, tá mancando, né? Então tá mancando. Tá, aí um já sugere, o que ele tem? Uma perna mais curta? Não, olha aí, o cara tem uma hiperlordose, o cara tem uma escoliose, o cara tem... Aí a gente já fica observando pra perceber. Não, a perna mais curta não, o ombro, tá vendo? O ombro direito tá mais baixo que o esquerdo. Que isso? Tava na praia, tava em Salvador, na Paulo, praia. se ajeita aí na cadeira, senão eles vão fazer uma avaliação sua aí. Andando no calçadão na praia e vi as pessoas correndo e falava, meu Deus do céu, eu preciso montar uma barraquinha aqui, ó.
pôr um baropodômetro, uma placa e colocar avaliação postural gratuita. Eu vou vender umas 10 palmilhas por dia. Essa é a vantagem da quiropraxia podologia. Qualquer lugar que a gente atenda, a gente vai ter público, verdade, vai ter cliente, tem mesmo, na verdade. tem mesmo. E quando você, pensando na mecânica do corpo, e quando a gente vai para os atletas, os profissionais de grande destaque, a mecânica do corpo deles é a mais perfeita, né? Ou adaptada. Não, é isso que eu ia falar, ela é adaptada. Você Para pega, chegar naquele mecanismo que vai dar o resultado Exatamente. para você ele. pega, por exemplo, atleta de futebol, a grande maioria tem pé cavo. A grande maioria Para tem quem pé tá cavo. ouvindo, o que é isso? Pé O cavo? pé cavo é aquele pé que tem um arco bem avantajado, o dorso do pé Aham. fica bem elevado. O pé chato, assim. Não, o O chato é o contrário do contrário. pé chato. Não, chato- aquele que é O chato é o pé plano. Aham. O chato é o pé plano. O pé cavo é aquele que tem Aquele um mais arco, assim. o arco, tanto o arco medial, que é o de Aham. dentro, como o lateral elevado. Entendeu? Essas pessoas costumam ter esporão de calcânio. Por quê? Porque eu tenho estruturas de músculos ali que estão muito tensionadas. E o osso, quando estimulado, ele tende a crescer. Então ali pode crescer uma espícula óssea e depois forma um esporão de calcânio. Entendeu? Então é uma característica de quem tem pé cavo. Quando chega um pé plano lá pra mim e fala assim, eu tô com esporão de calcânio. Eu falo, você tem diagnóstico? Eu fui no médico, ele falou que tem esporão. Você tem raio-x? Pediu raio-x? Não pediu raio-x. Eu falei, desculpa, mas você provavelmente tem uma bursite. E não esporão de calcânio. Aí eu começo a examinar, eu aperto alguns pontos e aí dói na articulação do talos com o calcânio e não na região de baixo do calcânio. Eu falo, pra mim você tem uma bursite. E eu consigo fazer uma palmilha e rapidamente eu tiro esse processo inflamatório. Acabou. Legal. E Entendeu? a pessoa volta a ter qualidade de vida, né? Volta a ter qualidade de vida total. Gente, Porque- é tão complicado isso, porque eu tenho uma fascite, né, que é a dor no pé. Né? A fascite pode ser causada por vários fatores. A bursite, o esporão, excesso de carga, excesso de treinamento. Então ela vai inflamar uma estrutura chamada fáscia, que está na planta do pé, e vai causar uma fascite. Tá? Beleza. Eu tenho um pé só com fascite, o outro não. O que vai acontecer com a estrutura do meu corpo? Tende a jogar todo o peso para o lado que não está doendo. Se isso se prolongar por um período, eu começo a ter lesões de tornozelo, de joelho, de quadril, lombar, cervical. Tá aí, ele pode falar melhor que eu, inclusive, sobre isso. Então, os desarranjos mecanoposturais vão provocar outras lesões secundárias. Então, é muito importante a gente observar isso. E se em algum momento você está claudicando, que essa é o mancar, né? Jogar mais peso de um lado que do outro, alguma coisa está errada. Cedo ou tarde, alguma estrutura vai pedir arrego. E aí, vamos falar na terceira idade. Terceira idade vai entrando num processo chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular. E para manter osso, estrutura de articulação em pé, eu preciso ter músculos bons. Se eu vou perdendo essa capacidade, começo a ter quedas. Aí até o nosso amigo pode falar melhor. Sim. E a gente começa a ter quedas nesse sentido, né? O nosso corpo, na verdade, ele tem uma capacidade muito grande de adaptação. Então, muitos desarranjos da coluna, da pisada, o corpo ele consegue adaptar. A podologia quiropraxia, ela vem, na verdade, para remover essas compensações e essa capacidade do corpo se adaptar. Você perguntou dos atletas, na verdade, hoje se estuda muitos atletas porque, na verdade, o corpo deles se adaptar. Então, a gente acha que é uma máquina perfeita, mas ele acabou se adaptando daquela forma. Então, por exemplo, jogador de futebol, como o Mário citou, nadador. Você está ouvindo o programa Café com Prosa pela Rádio Jornal 88.7 FM. Nós estamos num super bate-papo aqui sobre saúde com o quiropraxia William, da cidade de São José do Rio Preto, com o Mário Seabra, aqui da cidade de Barretos. Então, um baita bate-papo na área da saúde. Uma vez eu ouvi um podcast que tem um atleta que ele foi pro exército. Ele é um americano, e do exército ele estudou tal, e ele fez grandes maratonas, vamos assim dizer. E aí ele fala que o seu cérebro fala, você treinou e consegue correr 50 km, só que na verdade você consegue correr 80, só que no esforço o corpo se adapta, você consegue dobrar. Sim. Então ele é um cara que sempre usou o corpo dele na exaustão, coisa assim, fora de base. E quando você pega aqueles principais treinamentos de exército, ele foi e conseguiu fazer, não só uma vez, sabe? E aí ele fala, não, que a hora que você consegue vencer a mente, o corpo se adapta.
E- É exatamente isso. Nosso corpo ele se adapta desde a marcha até a questão postural mesmo. A geração futura, na verdade, que a gente vai ter muitos problemas de saúde justamente devido à postura Celular. e à pisada. Hoje em dia a criança mal nasce já está com um sapatinho, as crianças cada vez menos andando, utilizando veículos, ciclomotores. Então, Perfeito. E vocês viram agora, que lançaram agora? Tem um negocinho que você... um tênis Um tênis que você põe no pé, com rodinha. com rodinha, 8 rodinhas. Ou seja, a nossa função de andar não Aí você precisa vai, mais. a hora que você chega, você tira ele, põe dentro da bolsa. Brincadeira. Sim. Na verdade tem um que a rodinha embute, né? Você embute a rodinha e fecha a tampinha e usa ele como um calçado normal, né? Tem esse e tem- agora eles lançaram um outro que é 8 rodinhas. É E com como o William luzinha. falou, nós temos a nossa propriocepção, nosso sistema vestibular, ele é adaptativo, né? Então, só que desde quando o homem deixou de ser quadrúpede e se tornou bípede, esse sistema vestibular, ele tende a olhar tudo na linha do horizonte, tá? Então sempre eu vou buscar olhar tudo na linha do horizonte. Se eu tenho algum desarranjo de um lado sequer, o meu corpo de algum jeito vai buscar a compensação, ou ele vai entortar um quadril, ou ele vai entortar um joelho, ou ele vai fazer uma rotação interna de tornozelo, que é o que a gente acha muito comum, que eu faço muita palmilha para quem tem rotação interna de tornozelo. Aproveitando, qual que é os problemas mais comuns que aparecem na sua profissão e na sua? Bom, na parte da podologia raiz, digamos assim, da podoprofilaxia, são calos, calosidades, onicomicoses, que são as micoses de unha, e unhas encravadas. Esse é o basicão do negócio. Na parte de palmilha, são as fascites, né? Dores lombares, e joelhos e tornozelos. A gente trata muito isso, muito mesmo. Né? Principalmente esporão de calcânio, que vai causar essa inflamação da face aí. Agora, o que a gente descobriu, assim, entre aspas, né? O que a gente trabalha nessa área da avaliação postural é resolver problemas recorrentes. Então, por exemplo, eu tenho uma unha encravada, eu vou usar o termo técnico, eu tenho uma unha encravada e ela não resolve. Eu já fui em 3, 4 profissionais, melhora e piora, melhora e piora. Estamos tratando causa, efeito e não causa. Quando eu faço uma avaliação postural, eu descubro qual desarranjo do corpo que causa aquela unha encravada. Onicomicose. Eu trato aquela micose de unha, vai melhorando, vou no dermato, tomo remédio, faço. A hora que chega no finalzinho, perto dela fica boa, ela machuca de novo, ela volta. Por quê? É o fungo que é resistente? Talvez não. Talvez seja o atrito dentro do calçado que provoca microlesões e o fungo, por ser oportunista, ele acaba penetrando novamente e ele tem uma capacidade de multiplicação muito grande e ele desenvolve novamente. O calo. O que é um calo? O calo é quando o organismo está se protegendo, ele está procurando de alguma maneira defender uma estrutura óssea que está recebendo uma pressão maior do que ela foi programada para receber, e aí ele produz, o cérebro manda produzir uma placa de queratina para proteger aquela estrutura óssea. Aí é o seguinte, ou ele vai doer, ou você tira o impacto desse ponto e eu vou doer. É mais ou menos assim a conversa dele com o corpo. Então você é obrigado a mudar o seu jeito de marchar, o seu jeito de andar, por conta daquele calo que foi desenvolvido naquela região. Então esses são os principais problemas. Talco no calçado, ajuda ou não ajuda? É bom ou não é? Olha, é muito interessante essa pergunta. Eu adoro quando fazem esse tipo de pergunta para mim, porque hoje o que a gente tem no mercado? A gente tem os sprays e a gente tem os talcos. Maravilha, os dois funcionam. A forma como eles são utilizados é que é errado. Como que a pessoa faz? Ela pega o talco, põe no tênis. Momento. Esse é o momento. Tadã! Muita gente vai Vamos ganhar lá. o dia hoje, tá? Presta Como atenção. utilizar o talco no calçado? Exatamente. As pessoas utilizam normalmente de que maneira? Eu até vou fazer esse recorte, eu vou mandar para uma amiga que eu tenho lá de São Paulo. Legal. Que olha, eu acho que ela gasta mais talco do que ela corre. Nossa, eu não sei. Então, Não sei se ela tá usando. Mais talco que calçado. Que calçado? O problema é o seguinte, as pessoas põem o talco na hora que vão usar o calçado. E é isso que é errado. A hora que você chega em casa, você põe o talco no calçado, vai lá, mexe ele e guarda aquele calçado.
O fungo não vai, nem a bactéria nem o fungo vão desenvolver dentro daquele É verdade, calçado. todo mundo põe o talco, Na né, hora. Paulo? Tenho Isso. certeza que o Paulo faz isso. Quer deixar o quiropraxista bravo e tirar o calçado no consultório e sujar Sai tudo de pisando. talco. Que maravilha. Hoje tem uns sprays que fazem menos sujeira, mas o jeito de usar o spray é o mesmo do talco. Você vai comprar tanto o talco como o spray, vai pegar todos os seus sapatos que estão no armário, que estão guardados. Ô Mário, independente da marca, todos são Independente bons. da marca. Não, olha, eu não sei. Não, se Tem se umas você não- marcas que a gente gosta não, se mais. você quiser falar, não tem problema. Não tá Não, pagando merchan, Não, mas então, não eu tem uso, problema. eu recomendo muito o Lisoform Spray, entendeu? Pra mim, porque ele tem até um cheiro cítrico, é gostoso, é um produto interessante e limpo de usar. Mas, tá, vou usar o Tênis Paperwell, vou usar o antisséptico Granada, não tem problema, excelente. Como eu vou usar? Vou pegar todos os meus calçados, vou aplicar ou talco ou spray dentro de cada um desses sapatos e vou guardar esse sapato. O fungo, ele gosta de se desenvolver num ambiente escuro, úmido e quente. Quando eu chego da rua, pego aquele sapato meu que transpirou durante o dia, guardo ele ou numa caixa ou guardo ele dentro do armário, ali dentro, no período que ele ficar parado, o fungo vai continuar crescendo. Ele vai se desenvolver lá dentro, tanto fungo como bactéria. Vamos falar em micro-organismos, tá? Sim. Porque o mau cheiro, às vezes, não está no fungo, e sim no grande crescimento de bactérias, também dentro do calçado, tá? Então, se eu aplico o produto para guardar o meu sapato, eu vou inibir o crescimento dos micro-organismos dentro daquele calçado. Pronto. No outro dia, quando eu for usar, eu bato aquele excesso de talco, jogo fora, que eu não preciso daquele excesso para não sujar nada na hora que eu tirar o talco, e vou normalmente. E quando eu chegar, eu repito aquele processo. E quando você De preferência, trocando o calçado dia sim, dia não. Alternando. Não repetir o mesmo calçado. E você tem que pegar o calçado, é mito aquilo que você tem que pôr no sol para secar? Olha, ou pôr o- ao vento? O Como que é? Ao vento é mais interessante do que ao Aham. sol. Ao sol você pode estragar o calçado. Aham. Inclusive as palmilhas que a gente faz, o pessoal pergunta, pode lavar? Claro, pode lavar, deve lavar. Só que você põe para secar na sombra, não põe no sol. Algumas são fabricadas no sistema de termomoldável. Se ela é termomoldável, ela se molda com o calor. Se eu coloco ela no sol, eu vou deformar a palmilha. Deformar ela. Entendeu? Então, eu vou estragar uma palmilha. Eu tenho o caso do Dr. Gustavo Dix aqui, meu paciente aqui do hospital. Ele fez uma palmilha e ele tirou, não lembro porquê, ele pegou e deixou em cima do carro, assim, tomando sol dentro do carro, Ah, dentro do, E do uma, banco, vamos uma assim grudou dizer. na outra, uma grudou na outra. Por quê? Porque aquela que eu fiz pra ele era um modelo de palmilha termomoldável. Então a gente tem uma termoprensa, onde a gente coloca ela numa prensa de vácuo, que ela aquece e ela molda. Eu faço um molde em gesso do pé do pé, paciente e ela molda em cima disso. Então o que aconteceu? Uma grudou na outra, ele perdeu a palmilha, nós tivemos que fazer outra. Então são casos que acontecem, a gente tem que explicar, olha, o sol não é o melhor, eu não preciso Quando do sol. você pra faz isso. a palmilha, você faz os dois pés? Os dois pés. Você faz os dois. pés. Inclusive, às vezes a gente encontra aí alguns profissionais que faz para um pé só. Eu não gosto. Eu faço para os dois pés. Mesmo que tenha uma discrepância de membro e muitas vezes laudado errado, porque se às vezes a pessoa tem uma rotação de perna, uma rotação de tornozelo e deixa o quadril desnivelado. Até mesmo a escoliose. Né? Mas a própria escoliose faz isso. Eu vejo muito isso. Você coloca só uma cunha de um lado só do calcânio para realinhar aquela estrutura mecânica, acabou. O quadril voltou para o normal. Entendeu? E assim, o interessante da avaliação postural é descobrir isso para saber para quem que eu vou encaminhar. Se eu preciso de fortalecimento muscular, eu vou encaminhar para o educador físico. Aí você encaminha pra ele ou ele encaminha pra você? E vice-versa. Vice-versa. Exatamente. Porque ele falou uma coisa muito interessante. Ele vai lá, ele faz Os ajustes. os ajustes, No corpo. ele encaixa no lugar. Aí passa 2 semanas, desencaixa. desalinha. Por quê? Porque ele tratou o efeito e não tratou a causa. Que é onde você Porque, entra. não, então, ele também pode tratar a causa em alguns casos, claro, sem dúvida Sim, alguma. sim. Mas tem alguns casos, por exemplo, que ele não vai conseguir curar uma escoliose. Mas se a gente coloca uma cunha e mantém nesse período até ele voltar para a próxima sessão aquela estrutura anatômica alinhada, quando ele for fazer o segundo movimento, quando ele for colocar, melhora muito para o Sim. paciente, melhora a qualidade de vida do paciente. Não é assim, entorta, vai lá e põe no lugar. Entorta, vai lá e põe no lugar. Ele vai ter muitas recorrência de dor. E a gente, na área da saúde, a coisa que a gente luta é para tirar a dor. A gente estuda tanto para tirar a dor.
Aí eu tenho a oportunidade de tirar a dor, não vou tirar. E eu tenho uma frase que eu digo para os pacientes, que quanto menos eu vê-lo, melhor. Porque ele está bem, ele está em estabilização, então a gente só faz a manutenção mesmo. Por isso que é importante também trabalhar numa equipe não multidisciplinar, mas interdisciplinar, que a gente possa discutir o caso daquele paciente. Simplesmente recomendar para um podólogo fazer uma palmilha, às vezes vai confeccionar uma palmilha, claro que vai fazer a avaliação, mas sem explicar qual que é o problema do paciente Quem na conhece coluna. o paciente é ele. A Exato. vida pregressa do paciente, ele está com o paciente há 3 anos. Quem é melhor para poder me explicar qual o caminho que ele já fez, o que ele já tentou? É ele. Então a gente tem que estar junto nessa. Também tenho parceiros assim que a gente passa um pro outro. Como a gente fala a questão da enfermagem. Tem podólogos hoje que mexem com ozônio, mas a maioria são enfermeiros. A gente manda para o enfermeiro, vamos fazer uma parceria? Eu trato a base, né, tiro o impacto daquela úlcera, e quem trata a úlcera é o enfermeiro. Então a gente faz esse processo também, muito interessante. Né? Tenho vários parceiros nesse sentido. E aí, como eu estava falando, se ele está precisando de fortalecimento muscular, a gente vai mandar para quem? Para o educador físico. Se ele está precisando de trabalho de fortalecimento de músculo, mas sem carga, alguma coisa assim, a gente manda para o fisioterapeuta. Aí eu preciso realinhar estruturas, vou mandar para o quiro. Você entendeu? Sim. O que as pessoas precisam começar a entender é que não existe concorrência nessa área. Sim. Existem colaboração. Nós precisamos pensar Um vai primeiro complementando o outro. e temos que pensar no ser humano. Ele falou uma coisa tão bacana que eu gostei sobre dinheiro. Dinheiro é consequência do bom trabalho. Nem todo mundo precisa do dinheiro. Só que se você fizer um bom trabalho, cara, ele vai vir. Sim. Eu não preciso pensar. Entra um indivíduo na minha sala, eu olho para ele como se fosse um cifrão. Não, cara, se ele veio atrás de mim, ele está precisando de ajuda. De cuidado, né? De cuidados, exatamente. E ali, muitas vezes já passou por 3, 4 médicos, já passou por 3, 4 profissionais. Chegou Talvez lá. você é a última esperança do cara. Acontece muito na quiropraxia, né? Porque é uma profissão nova, as pessoas estão começando a ter conhecimento e às vezes a pessoa já passou em muitos médicos, vários profissionais, ninguém consegue ter a solução do caso dele. Só remédio, né? Só remédio, e muitas vezes, na verdade, o problema é básico. Às vezes é questão de fazer um ajuste na coluna ou de indicar para um outro colega trabalhar na área dele. E quais são os problemas mais recorrentes, assim, William, que passa nas suas mãos, assim? Em sua maioria são problemas posturais. Aham. Hoje, né, o uso do celular, computador, ele tem piorado bastante. Porque a gente Problema de fica mais coluna, assim, fica né? mais curvado, né? O home office também trouxe bastante problema postural, porque as empresas mandaram os funcionários para casa, mas muitas vezes não tem a ergonomia que tem no ambiente de trabalho. Hoje a principal queixa são de cervicalgias, né? Justamente o famoso calombinho que a gente tem na região cervical, ele acaba ficando mais proeminente por conta dessa flexão do pescoço. Escoliose também, muitas vezes são congênitas, então a pessoa já nasce com certo desvio. Quanto mais cedo tratar a escoliose, melhor ainda. Depois da fase adulta, já acaba ficando um pouquinho mais difícil. Problemas como hernia de disco, problemas de marcha, a quiropraxia também olha o paciente como um todo. Mas os principais problemas são posturais e depois vem problemas de sobrecarga mecânica, pegar peso exagerado. Vou fazer pergunta para os dois, assim. Por ser profissões não tão famosas, vocês devem sofrer alguns preconceitos, né? Muito. Tipo, vou lá no podólogo, vou lá no quiro. Você deve ter isso, né? Porque esse programa para mim está sendo super esclarecedor. Eu imagino para os ouvintes, para quem está acompanhando agora e para quem vai acompanhar depois. Sim. Assim, vocês trouxeram informações aqui, porque eu tinha um podólogo só para ele olhar a unha, a encravada, né? O quiro é aquele que faz o estralo, Exato, né? na coluna. E vocês estão trazendo informações que não é bem isso, que vai muito além disso. E como que vocês lidam com isso? Bom, eu acho que preconceito, né, existe muito. Às vezes eu tô com o paciente sentado lá, o telefone dele toca, ele atende o telefone, ele não fala que ele está no podólogo, ele fala que ele está no médico. No meu caso, fala que tá no massagista. Eu tô numa consulta no médico aqui, depois eu converso com você, entendeu? Porque o cara vai falar podólogo, o outro cara lá já vai falar assim, ih, pronto. Então acho que é uma manicure melhorada, né, entendeu? Cara, eu levo numa boa. Eu acho que eu tento divulgar ao máximo o meu trabalho. Uma coisa que talvez as pessoas criem esses paradoxos, né? Por conta de internet, né? Então, a exposição na internet só mostra
uma coisa. Aham. E aí, como o estralo é um fenômeno, então pro Quiro, os caras mostram Aquele estralo. recorte, né? Aquele recorte. Como o podólogo, a unha encravada lá, que o cara corta, tira aquela unha com aquela espícula enorme, você abre a internet, aquela porcaria que o pessoal tá mostrando. E aí as pessoas se limitam a entender que a gente trata muito, mas muito mais que isso. Entendeu? Aham. É uma profissão extremamente séria. Estudamos. Olha, depois que você entra nessa profissão, você estuda até o final da sua vida, se você não quiser ser medíocre, né? O profissional da saúde está sempre estudando. A gente é obrigado a estudar. E aí, né, a gente fala, hoje a faculdade de podologia, 3 anos de faculdade, tudo bem. Depois você vai fazer mais uma especialização, eu tenho 2 especializações. Cara, mas a gente não para. Eu dei aula, 2 semanas atrás, eu dei aula na faculdade de medicina. Você sabe que é um podólogo dando aula para médicos do 5º semestre na Unilago. Sim. Eu dei aula na Unilago há 2 semanas atrás. Legal. O que é um podólogo? Na verdade, eu sou um podologista, né? Porque eu sou graduado. Mas é um podólogo dando aula para futuros médicos. Isso foi muito interessante. Legal. E na semana seguinte, o médico que me convidou para dar aula na faculdade foi meu paciente. Eu fiz uma palmilha pro cara. Isso é muito importante até para eles poderem indicar os pacientes. Sim, para entender que não existe só a medicina e a alopatia ou homeopatia para tratamento. Porque tem muito isso. Às vezes você vai no médico, ele tenta resolver um problema que não é dele. Sim. E às vezes ele não tem a humildade de falar, olha... Não só o médico, mas muitos profissionais da saúde. E eu acho que o termo não é nem humildade, às vezes é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. É entender que hoje a saúde ela é multidisciplinar e ela é segmentada. Então hoje tem os segmentos. E não adianta eu querer entrar no segmento do outro. Porque eu vou ser o meu dico. Eu tenho que ser especialista na minha área. Assim como o Mário comentou, especialista do pé, especialista da mão, especialista da coluna. Querendo ou não, quanto mais a gente direciona numa área, a gente tem chance de errar é menor. A gente fica bom naquilo. Só que tem muitos profissionais que ainda querem fazer tudo, querem resolver o mundo. E não fazem o básico, que é a função dele, a profissão dele. Né? Na quiropraxia, que é o mais legal, assim, que às vezes você coloca o corpo da pessoa e você fala, nossa, deu certo isso, assim, que você resolve... Primeiramente, o alívio do paciente, né? Dor, né? Aquele paciente chega travado, aquela sensação de alívio, né? De relaxamento, né? E alguns casos de pacientes, né? Que depois retornam, falam, olha, eu tinha uma enxaqueca que não passava por nada e resolveu depois que eu vim na consulta. Tem casos, assim, pacientes que tentam engravidar. E não que a quiropraxia promova isso, mas depois que o paciente relata que começou a quiropraxia, ele conseguiu engravidar. Então, tem alguns relatos, né? Que acabam marcando a gente também. Eu tive uma paciente que, na verdade, o marido dela marcou a consulta, ela estava gestante, e aí eu falei, olha, a gestante também pode fazer quiropraxia, é legal, você vai fazer um parto normal, vai ficar mais tranquilo. E aí eu falei, depois que nascer a nenê, você traz pra mim dar uma olhadinha. Eu esperava que ela trouxesse dali 1 mês, 2 meses. Ela levou com 3 dias de vida. Nossa! Então, assim, é uma sensação totalmente, uma experiência. Confiança que ela teve no seu Exato. trabalho. Exatamente. E eu atendi o marido, a esposa gestante e depois a nenê. Que na verdade ela fez um parto humanizado, né? Então a gente já consegue corrigir ali. Parto normal, né? E em alguns países é super comum. Estados Unidos, né? O quiropraxista ele faz muitas vezes parte da equipe médica na hora do parto, já para corrigir alguma subluxação, né? Que é o que a gente busca corrigir. E evita muitos problemas de saúde na criança, né? Legal. Claro que a técnica é muito específica, é diferente do recém-nascido para uma pessoa adulta, né? Mas a quiropraxia ela é muito interessante, desde o recém-nascido ao idoso. Então, assim, tem relatos que a gente fica surpreso porque, na verdade, a gente não espera isso. Acaba sendo uma retribuição que o paciente dá pra gente. Isso, na verdade, é o retorno do bom atendimento. Né? Legal. Bem, pessoal, estamos caminhando para o encerramento do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Você poderá acompanhar também esse programa e outros através das redes sociais, do Spotify, do YouTube. Vamos começar aqui pelo Mário. Nós temos ainda mais 6 minutinhos aí antes de encerrar o nosso programa. Mário, teve algum caso que te marcou nestes 8 anos de profissão aí? 18. São 18 de profissão e que eu mexo com essa parte de avaliação postural tem 10 aí para 11 anos. Eu tenho alguns casos muito interessantes. Inclusive a gente tem um amigo aqui de Barretos, que ele é professor, ele é fonoaudiólogo, professor de canto, e ele teve uma canelite. E dessa canelite, ele procurou um fisioterapeuta, ele falou, você vai precisar de uma palmilha, tal, resumindo, né, porque a gente tem pouco tempo.
Eu fiz a palmilha para ele. Ele fazia 90 dias que ele estava com dor no tibial anterior. Colocou a palmilha e ele andava dentro do meu consultório, na minha sala, ele ia, voltava e fazia assim com a cabeça. E voltava e fazia assim com a cabeça. Virou para mim e falou assim, o que você fez? Porque eu achei que ele não tinha gostado, né? Porque ele fazia assim com a cabeça. Ele falou, cara, 90 dias que eu tinha dor dia e noite. Eu coloquei a palmilha no pé, ela parou. Caramba. Então, aí o que aconteceu? Alguns anos depois, ele voltou, ele fez outro par de palmilha comigo. E ele mexe com termografia. O que é termografia? Uma câmera que ela consegue mostrar no corpo da pessoa onde estão os processos inflamatórios de dor. E alguns alunos dele de canto não estavam conseguindo atingir notas máximas. E ele observou que esses pacientes tinham os pés mostrando que tinha algum processo inflamatório no pé. E nós fizemos um trabalho que foi publicado, né? Ele publicou um trabalho científico onde a gente fez algumas palmilhas, alguns pares de palmilhas, e aí eu tenho até um áudio de uma dessas pessoas relatando que a voz dela melhorou. Quer dizer, então é algo... É surreal, entendeu? É surreal. Eu tenho caso de fascites, da pessoa chegar e colocar um calçado... eu fiz a palmilha no mesmo dia, porque eu fiquei com tanta dó dela. Eu fiz a palmilha e levei na casa dela a palmilha. Ela colocou na hora do almoço, num domingo. No domingo, eu fiz a palmilha no domingo. Segunda-feira já não tinha mais dor. Tinha assim, uma dorzinha. Terça-feira não tinha mais dor nenhuma. Nenhuma. Era uma bursite, era um processo inflamatório. Ela estava tomando muito medicamento, já fazia mais de 15 dias. Então, quer dizer, eu tenho muitos relatos interessantes. Eu ficaria aqui uns 15 minutos ou mais só para falar desses mais interessantes. Mais um aí, se quiser. Não, então, é isso. Esses são assim os que chamam muito a atenção. Pacientes da própria Arislaine, lá na cidade dela, não é daqui, ela é lá de Santa Adélia. A gente tem pacientes assim, um senhor que teve um AVC e ele queixava dores na região da planta do pé. E ele não conseguia, ele ia em outros profissionais, eles lixavam, mexiam, não melhorava. A gente fez a palmilha e acabou. Você vê os relatos que ele fala, os áudios que ele grava. Olha, faz tantos dias que eu não tenho dor. Isso, não sei o quê. Tive um último recente agora, uma paciente de Votuporanga. Ela mandou assim para minha aluna lá, que é minha parceira. Há 38 anos eu não conseguia pôr um calçado e ficar o dia inteiro com ele no pé sem sentir dor. Então, quer dizer, eu amo o que eu faço, acredito no que eu faço exatamente por conta disso. Você já deu alguns relatos, tem mais algum outro que você quer dar? Acho que relato? Os que marcaram foram esses. Eu tenho um que eu me recordo ainda na época da faculdade. É legal porque isso faz um link com a podologia. Era uma paciente que, como aluna ainda, eu estava atendendo ela, fazia algumas semanas. E de repente eu resolvi olhar no pé dela. Ela tinha algumas alterações nos dedos. E eu encaminhei justamente o pessoal da podologia. Foi quando ela começou a ter a solução, né, do problema dela. E depois ela acabou virando fã, tanto da quiropraxia quanto da podologia. Legal. William, para quem ouviu, quer onde você está localizado, qual a sua rede social, para as pessoas que estão com dúvida, qual a mensagem que você deixa, aproveita a oportunidade aí para suas despedidas aí e vender seu peixe, vamos assim dizer. Então vamos lá, eu estou localizado em São José do Rio Preto, no edifício Navarro Building, na clínica Gênese Quiropraxia. Minhas redes sociais são @KiroWilliamFreitas e Gênese Quiropraxia. Repita as redes sociais. @KiroWilliamFreitas e @Gênese Quiropraxia. E caso alguém de outra cidade queira procurar um quiropraxista, busque no site da Associação Brasileira de Quiropraxia. Lá você consegue buscar o profissional mais próximo por região e ver o currículo dele, a formação dele, se ele realmente é um quiropraxista graduado. Legal. Mário? Bom, eu tô aqui em Barretos mesmo, na Avenida 29, 1455, entre a 32 e 34. Quem quiser me seguir no Instagram é @mario.seabra.neto. Repita. mario.seabra.neto. E estamos aí. Precisar de ajuda, a gente está na área da saúde para tentar ajudar ao máximo as pessoas. Legal. Pessoal, esse foi mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Foi um baita bate-papo sobre saúde, sobre duas profissões aí que ajudam o bem-estar da sociedade. Você que está com problema, procure, tenta se cuidar. Eu já vou sair daqui com as minhas consultas pré-agendadas e espero você na próxima segunda-feira aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Adilson, obrigado.
Paulo, obrigado. Até o próximo programa. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. O clube Café com Prosa, com Rafael Dutra.